Qualidade de vida, tá bom? Muito bem, agora sim, vamos dar início à nossa entrevista no nosso Caso e Companhia dessa sexta-feira, dia 14 de maio de 2010. E hoje ele é o nosso entrevistado, Dr. César Cortez, ortopedista. Pode entrar, doutor César? Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Prazer todo mundo. Fique à vontade, vamos sentar no nosso cantinho aqui dessa entrevista, que hoje vai render o papo, hein? Osteoporose, doutor César Cortez, o doutor que é ortopedista há muito tempo, é um ortopedista conceituado, tem muitos pacientes aqui em Limeira e também em toda a região. Agora, a osteoporose, ela vem aumentando a cada dia, principalmente nas mulheres. Por que disso, doutor? Não é que vem aumentando, né? Na verdade, a osteoporose é um grande problema que tem uma grande solução. Verdade. Uma enorme solução. E há um estigma ao contrário disso, né? Se diz que a osteoporose não tem solução, e tem sim. Tem sim a solução quando se pega no início, existe a solução quando ela já está instalada e existe a solução quando ela já está numa situação de bastante gravidade. Quer dizer, em todos os níveis tem solução. Então, um grande problema com uma grande solução. Que ótimo. Agora, para quem está em casa e às vezes se confunde, porque as nomenclaturas, às vezes umas se confundem com as outras, né? Os nomes dos problemas. O que é realmente a osteoporose para as pessoas poderem entender, doutor? Não se pode confundir a osteoartrose, que é uma degeneração da articulação, uma perda de articulação óssea, com a osteoporose, que a osteoporose, na verdade, ela é um enfraquecimento ósseo, um enfraquecimento do miolo do osso. Estou explicando de uma maneira muito simples, em que começam a ocorrer, nas mulheres acima de 45 anos, começa a ocorrer aquela fadiga, aquele cansaço, aquela indisposição física, e começa com dores leves. Então ela vem, na verdade, silenciosamente. E depois instalada, aí se torna sério, podendo ocorrer, inclusive, as fraturas espontâneas, né? Que a pessoa primeiro quebra e depois cai, né? Não é cai para quebrar, é o inverso. A causa não foi a queda, não, né? Normalmente, em 90% dos casos, ela tem a fratura primeiro para depois ter a queda. Agora, doutor, muitas pessoas têm uma outra dúvida, que quando recebem o exame, que vão aí ao ortopedista e pedem para fazer o exame para detectar a osteoporose, que é a densitometria óssea, depois a gente pode falar um pouquinho sobre esse exame. Correto. Vem lá escrito no exame. Osteopenia, sinais de osteopenia. O que é osteopenia? É a mesma coisa que a osteoporose, doutor? A osteopenia não é a osteoporose instalada. A osteopenia é uma fase muito inicial em que ocorre cerca de 2% de perda de massa óssea. Ou seja, é um caminho para a osteoporose. Caminho, se não for tomadas as medidas preventivas e já iniciar um tratamento adequado, com certeza aquela pessoa vai desenvolver a osteoporose. Entendi. E a osteopenia, em grande parte dos casos, nós resolvemos, às vezes, sem nenhuma medicação. Olha que joia. Apenas com uma orientação correta, com uma reposição hormonal, com a dosagem de cálcio alimentar. Não precisa, às vezes, necessariamente tomar o cálcio, porque as pessoas, às vezes, rotulam o cálcio como leite. Isso. E não é somente o leite. Hoje, por exemplo, você sabe que os peixes, os frutos do mar, os grãos, as verduras verdes escuras, têm mais cálcio até do que o leite. Então não é obrigatoriamente o leite que é necessário. Então quando ocorre a osteopenia, às vezes com uma boa orientação, uma boa reposição hormonal e uma dieta adequada, às vezes é suficiente para não desenvolver a osteoporose. Olha que interessante essas dicas, não é? É importante a gente saber também dessa gama de alimentos que apresentam o cálcio, porque muitas vezes a gente fica condicionado a beber o leite, não é? Ter que ingerir o leite e os derivados de leite, e acaba aí tendo outros problemas também, porque Exato. são às vezes alimentos que têm uma taxa de gordura um pouquinho mais elevada, então já vão entrar aí no triglicérides, no colesterol, acaba ajudando de um lado e desequilibrando do outro, né, doutor César? Na verdade, sempre tem que ter um profissional por trás disso, né? Um médico ortopedista, um médico reumatologista ou até uma nutricionista que dê orientação adequada e que promova uma dieta adequada para aquela pessoa. E você percebeu que toda vez que eu falei de osteopenia e de osteoporose, eu falei obrigatoriamente de reposição hormonal. Exatamente, que é um tabu ainda, né, doutor César? É um tabu porque 90% das mulheres não fazem a reposição hormonal, e a osteoporose
ela passa a impressão que é uma doença só de mulher. E, na verdade, quase que é. Porque percentual muito pequeno de homens desenvolve osteoporose e um percentual enorme de mulheres, enorme. Mais de 90% dos casos de osteoporose são em mulheres. Certo. E elas desenvolvem precocemente. Quer dizer, a mulher desenvolve osteoporose às vezes com 50, 55 anos, em torno dos 60 anos, e os homens, quando vão ter osteoporose, às vezes tem com 75, 80 anos Depois de de idade. 20, 30 anos Então, das mulheres. Neste fato, o homem é privilegiado. É privilegiado. Né? Aí vem essa questão da reposição hormonal, porque Exatamente. os homens, a gente sabe que tem aí a menopausa masculina, que é a andropausa, que também tem uma queda aí dos hormônios, mas não é uma queda tão brusca quanto acontece a queda dos hormônios femininos no corpo da mulher, né? Muito menor, muito menor. A testosterona, você mede a testosterona do homem acima de 40 anos, até 60, 65 anos, ela se mantém. E quando os estrógenos da mulher, que é o LH, o FSH, o estrógeno, a progesterona, elas têm uma queda muito brusca nesta fase. E é fácil da mulher sentir, porque ela começa a sentir já no seu relacionamento dentro do lar, no seu relacionamento sexual, ela começa a sentir no nervosismo, na ansiedade, na fadiga, no cansaço físico. É uma série de fatores que começam a mudar a vida dela, que é fácil de identificar quando ela está necessitando desta reposição hormonal. E é uma reposição importantíssima, porque não estamos preocupados somente com a parte óssea. Quando se faz a reposição hormonal corretamente, você está prevenindo uma série de doenças ósseas, circulatórias, vasculares, de coração. Então é muito importante que a mulher se conscientize. A reposição hormonal, ela é importante para o ortopedista, mas é importante para uma série de prevenção com relação a uma série de doenças que afetam a mulher. Principalmente depois da menopausa. Exatamente, é ali que começa. É ali que começa o problema. Então tem que ficar de olho e tem que também ter um médico de confiança e não procurar um médico só quando o problema já está instalado, né, doutor? Exatamente. Ter essa consciência de fazer um acompanhamento, de ver o que está precisando, está precisando tomar aí uma complementação de vitaminas para alimentação, para ajudar na alimentação, tudo isso, né? Eu costumo dizer, hoje eu estou com um filho médico já, trabalhando na Santa Casa, ortopedista também. Seguiu os passos do pai. Mas está começando, doutor Matheus Cortes, está começando lá na Santa Casa, mas eu costumo ensinar ele que o tempo que eu comecei a medicina, 30 anos atrás, e o que está começando agora, a medicina é sinônimo de tecnologia. Sim, com certeza. Então não se aceita mais tratar nenhum paciente sem submeter o paciente a exames. O médico que tem uma boa consciência, é um especialista credenciado, bem orientado, ele com certeza submete a pessoa aos exames. Então, qual é o conselho? Evite procurar pronto-socorro, porque o pronto-socorro é um atendimento para uma urgência, para uma emergência. Quando surge algum sintoma que é um pouco repetitivo na sua vida, que ocorre com uma frequência muito maior, não adianta ir no pronto-socorro. É verdade. Procure o seu especialista, procure o médico de sua confiança para que ele faça exames e dê o diagnóstico correto e institua o tratamento correto. Por quê? Quanto mais precocemente você institui o tratamento, melhor o resultado, melhor a qualidade de vida, você está tratando aquele momento e está prevenindo o futuro. Você está dando para aquela pessoa uma velhice segura, uma velhice saudável. Mais longevidade, uma né? velhice independente, Isso. sem ter dependência de ninguém. Eu acho que esse é um medo geral da população, né? Geral. Quando a gente fala em envelhecer, é depender de alguém, né? E é terrível, porque é terrível para aquela pessoa que precisa da ajuda de outras pessoas e é terrível para os filhos que também têm sua vida e às vezes não têm o tempo útil para cuidar do seu idoso. Exatamente. Do seu pai, da sua mãe, da sua avó. E como que nós evitamos isso? Nós evitamos exatamente começando precocemente a orientação, a prevenção, o tratamento. Eu costumo dizer para os meus pacientes, ninguém sai do meu consultório desanimado
achando que o caso não tem solução.